Ela estava sozinha, depois de semanas sem dormir direito, tentando juntar os pedaços do que um dia foi o melhor relacionamento da vida dela, quando finalmente leu em voz alta tudo o que tinha feito. Bastaram algumas palavras, lágrimas e uma lembrança de dor para destruir o que demorou anos para construir. Ele confiou nela, contou o seu maior segredo, e ela expôs tudo. Chamou ele de doente e deixou que as amigas decidissem quem ele era. Ele foi traído por quem mais amava. Ela achou que ele nunca mais falaria com ela, mas ele atendeu, e ela leu tudo, chorando, pedindo perdão. Só que às vezes, o perdão chega tarde demais. Ela o perdeu por acreditar nas pessoas erradas, e agora sabe, algumas palavras você nunca pode retirar. Abusei do meu namorado, chamei de pervertido e esquisito, e acreditei nos meus amigos. Agora ficamos juntos por 1 ano e nosso relacionamento era incrivelmente bom. Ele me fazia sentir amado o tempo todo e sempre me tratava com respeito. Estava sempre fazendo pequenos gestos por mim e me ajudava com coisas, mesmo quando eu não pedia. A intimidade também era incrível, parecia que éramos compatíveis em todos os níveis. Cerca de 3 meses atrás, ele disse que precisava me contar uma coisa. Ele confessou que tinha um fetiche por pés e que nunca tinha me contado isso porque uma ex dele tinha reagido mal, e ele não queria que eu pensasse mal dele. Pensando agora, era meio óbvio, já que ele sempre elogiava meu esmalte e ficava super animado para massagear meus pés quando eu pedia. Ele até pagou para eu fazer uma pedicure porque disse que Francesinha ia ficar fofa em mim. Nada realmente mudou depois disso. Ele não foi insistente nem nada, mas durante a intimidade ele chupava meus dedos do pé, o que, admito, era até bem gostoso. Umas semanas atrás, eu estava com 3 amigas e mencionei que ele gostava dos meus pés. 2 delas começaram a dizer que isso era um sinal de alerta e que ele podia ser um tarado. Eu já tinha visto algumas pessoas bizarras online com esse tipo de fetiche, mas elas me mostraram sites e fóruns com pessoas que tiram fotos escondidas dos pés de mulheres, e eu comecei a me sentir ansiosa. Minha terceira amiga ficou neutra, disse que talvez fosse melhor eu conversar com ele, já que ele nunca tinha demonstrado esse tipo de comportamento esquisito. Mas, burramente, eu não falei nada. Joguei pra debaixo do tapete até ver ele de novo, 2 dias depois. Estávamos no meu apartamento, brincando, e ele começou a beijar meus pés. Eu me afastei. Ele perguntou o que estava acontecendo, e eu passei os 10 minutos repetindo tudo o que minhas amigas tinham me dito, falando como pessoas que gostam de pés são estranhas e que não se importam com mais nada. Ele ficou com uma cara muito triste e disse que não sabia que eu pensava aquilo dele. Levantou e foi embora. Eu não sei por que diabos eu disse aquelas merdas pra ele. Ele nunca foi esquisito, nunca foi nada além de amoroso comigo, mas eu chamei ele de pervertido, e logo depois fui contar para minhas amigas, e elas disseram que era prova de que ele era um dos tarados por pés, porque ele foi embora ao invés de conversar comigo e pedir desculpas. Minha amiga neutra me disse de novo para conversar com ele, mas eu passei 2 dias me convencendo de que havia algo de errado com ele. Ele não entrou mais em contato, então eu mandei uma mensagem dizendo que precisávamos conversar sobre o nosso relacionamento. Ele respondeu que viria aquela noite. E veio. Estava segurando uma caixa com minhas coisas que eu tinha deixado na casa dele. Disse, eu não vou ficar com alguém que acha que eu sou um predador. E simplesmente foi embora. Fiquei paralisada, sem dizer nada, mas logo depois senti raiva. Pensei, elas estavam certas, ele é mesmo um esquisito. Ainda bem que foi embora. Voltei a falar com minhas amigas, e as 2 disseram que iam me ajudar a superar ele e me apresentar alguém normal. Minha amiga neutra insistiu mais uma vez para eu não terminar tudo assim, mas eu fui idiota. Sou horrível. Sou um lixo de pessoa, e mereço cada merda que está acontecendo comigo. Todas as noites, no último mês, fiquei pensando nele. E quanto mais penso, maior fica o buraco no meu estômago. Tudo explodiu uma semana atrás. Fiquei extremamente bêbada e tive aquela realização horrível de uma vez só. Perdi o homem que eu amava por absolutamente nada. Nada, a culpa foi totalmente minha. E nunca mais vou poder ficar com ele. Comecei a chorar descontroladamente e liguei para as 2 amigas que me influenciaram. Disse que nunca mais queria ver elas, e outras coisas que nem vou repetir aqui. Bloqueei as 2 em tudo. Minha outra amiga tentou me ligar, mas eu não consegui atender. Era 1 da manhã quando liguei para ele. Ele ainda não tinha me bloqueado, então a ligação foi. Implorei para ele voltar comigo. Contei o que minhas amigas tinham dito. Disse que ele não era um pervertido e que eu nunca deveria ter falado aquilo. Disse que o amava mais que tudo e que confiava nele. Que ele podia fazer o que quisesse com qualquer parte do meu corpo. Que eu nunca pensaria que ele é um tarado, porque eu sei que ele não é. Ele me interrompeu. Disse que, se eu estava bebendo, era melhor parar e ir dormir. Ele soava tão triste, e isso quebrou meu coração mais uma vez.
Ele tentou me ligar mais cedo hoje, mas eu não atendi. Estou morrendo de medo dele me dizer para me fuder e deixar ele em paz. Eu sei que mereço isso. Mereço coisa pior, mas eu não consigo lidar. Eu amo ele tanto, mas tanto. Eu preciso dele. Só quero que ele me abrace de novo, me toque onde quiser e diga que me perdoa. Sinto vontade de vomitar sempre que penso que talvez ele nunca mais vá ficar comigo. Eu queria não ser uma idiota. Edition, mandei uma mensagem dizendo que ligaria para ele amanhã, se ele ainda quiser conversar. Ele respondeu que tudo bem. Sobre as minhas amigas, vou tentar conversar com as 3. Ainda assim, vou cortar relações com as 2 que me pressionaram a fazer isso. Quanto mais eu penso, mais percebo pequenos detalhes que mostram que elas nunca gostaram do meu ex. Minha outra amiga vou tentar ligar amanhã. Preciso me desculpar com ela também. Percebo agora que, mesmo com a pressão, tudo isso foi 100% culpa minha. Eu deveria ter percebido que meu ex nunca foi como elas o fizeram parecer. E eu não deveria ter falado do fetiche dele com ninguém. Mesmo não tendo entrado em detalhes, só ter dito que ele achava meus pés bonitos já foi demais. Eu nunca deveria ter falado nada. Vou contar tudo isso pra ele quando a gente conversar. Edit 2. Mandei outra mensagem perguntando se ele toparia conversar pessoalmente, ao invés de por telefone. Prefiro olhar nos olhos dele e pedir desculpas. Diretamente para ele, em vez de por telefone, ele respondeu que estava de acordo com isso, então eu vou encontrá-lo por volta do meio-dia. Deixe-me começar esta próxima parte dizendo que sei que nada disso me absolve do que fiz, mas quero dar um pouco de contexto para essa situação. Estou junto com esses 3 amigos desde o ensino médio. Sempre fomos muito próximos e confiei a eles muitos detalhes íntimos da minha vida. Todos nos ajudamos em tempos difíceis e aproveitamos muitos momentos bons também. Eles também foram meus primeiros amigos realmente próximos. No ensino fundamental e no início do ensino médio, eu guardava muitas coisas para mim e não interagia muito com outras crianças. Obrigada pelos comentários. Eu sei que não sou uma boa pessoa, mas vou tentar ser melhor. E se ele me aceitar de volta, vou me tornar alguém que ele mereça ter ao lado. Provavelmente vou fazer uma postagem de atualização depois, se algo acontecer. Edit 3. Acabei de voltar de encontrá-lo e acho que vou acabar escrevendo muito na atualização. Seria melhor editar este post ou criar uma nova publicação. Última edição antes de começar. Não pretendo que nada nessa atualização seja interpretado como uma auto-absolvição de culpa ou responsabilidade. Eu aceito que fui eu quem errou, e a culpa é totalmente minha. Não estou tentando diminuir isso nem o que eu fiz. Existe um parque mais ou menos no meio do caminho entre nossas casas e decidimos nos encontrar lá. Cheguei alguns minutos antes dele e estava muito nervosa. Quando o vi se aproximando, senti vontade de chorar, mas reprimi. Não queria fazer nada que o fizesse pensar que estou tentando manipulá-lo. Foi ainda pior quando ele me abraçou, mas consegui me recompor. Ele perguntou como eu estava, e eu disse a verdade, que estava mal. Perguntei como ele estava, e ele disse que estava bem, mas tinha o mesmo olhar triste do último dia em que nos vimos. Perguntei se podia dizer algo antes de conversarmos sobre qualquer outra coisa, então tirei o pedido de desculpas que tinha escrito nas minhas anotações. Disse a ele que sentia muito por tudo. Sentia muito por ter feito. Ele se sentiu inseguro comigo. Eu sentia muito por ter insinuado que ele era um pervertido. Sentia muito por trair sua confiança e contar para outras pessoas sobre nossa vida sexual. Sentia muito por não me comunicar com ele. Sentia muito por não defendê-lo. Sentia muito por não me defender e deixar minha opinião sobre ele ser influenciada por qualquer coisa além do que existia entre nós dois. Sentia muito por tê-lo deixado no escuro por um mês e não ter falado com ele antes. Sentia muito pelo meu desabafo bêbado, por tentar manipulá-lo emocionalmente para que ele voltasse para mim, especialmente por fazê-lo sentir que eu ainda achava que ele era um pervertido. Sentia muito por machucá-lo da mesma forma que a ex dele já tinha feito. Em um momento, percebi que ele estava começando a chorar, e eu simplesmente não consegui me segurar. Chorei enquanto terminava de ler para ele. Disse a ele que eu era verdadeiramente feliz ao seu lado e que esperava que ele não desistisse de explorar seu fetiche no futuro, com quem quer que fosse. Ele me agradeceu e choramos juntos por um tempo. Então ele começou a falar e me disse que o motivo de ter ligado foi porque 2 dos meus amigos tinham entrado em contato com ele e explicado que estavam preocupados comigo. Contaram a ele parte do que havia acontecido. Foi a amiga neutra, junto com uma das 2 que tinham me falado aquelas coisas sobre fetiches por pés. Não entrei muito nos detalhes e também não perguntei mais nada, porque havia outras coisas mais importantes que ele queria conversar. Mas acho que posso esclarecer o que aconteceu diretamente com uma delas.
Fiquei um pouco desanimada depois que ele me contou isso, preocupada que ele pensasse que eu estava tentando manipulá-lo por meio dos meus amigos, mas ele rapidamente mudou de assunto. Ele me contou toda a história sobre a ex dele. Eles ficaram juntos por mais tempo do que nós, cerca de 2 anos, antes de ele contar a ela sobre seu fetiche. A diferença é que ela ficou imediatamente enojada com aquilo. Disse a ele que iria embora, não importava o quanto ele implorasse ou prometesse que nunca mais falaria sobre o assunto. Mas então ele me disse que o que eu fiz doeu muito mais, porque parecia que eu o havia aceitado apenas para apunhalá-lo pelas costas. Eu queria me ajoelhar e implorar para que ele me perdoasse, mas deixei que ele terminasse. No fim, ficamos em silêncio por um tempo, antes de ele perguntar se aquilo era o fim. Eu sei que deveria ter sido forte e dito que aceitaria qualquer decisão dele, mas fui fraca. Perguntei se havia alguma chance de ainda ficarmos juntos. Ele me disse que ainda tinha sentimentos por mim, mas que não aguentaria ser machucado de novo. Mencionei as coisas com meus amigos e que estava procurando começar uma terapia. Ele me disse que estava feliz por eu estar fazendo isso, mas que isso não mudava a decisão dele. Disse que talvez houvesse uma chance no futuro, depois que eu tivesse trabalhado em mim mesma, mas que agora ele estava muito ferido. Tenho a sensação de que ele só disse isso para não me machucar. Nos abraçamos de novo e nos despedimos, e eu tive que lutar contra cada impulso do meu corpo para não correr atrás dele. Eu sei que estraguei tudo no final, mas estou tomando medidas para garantir que isso nunca aconteça de novo. Vou ligar para minha amiga, a Neutra, e perguntar se ela pode me perdoar por não ter falado com ela também. E talvez se ela possa vir aqui e esconder meu telefone para eu não ter a tentação de incomodá-lo. Não sei quanto aos meus outros 2 amigos. Não sei de mais nada agora. Passei cerca de 5 das últimas 6 horas chorando e sinto que estou sem lágrimas. Estou com umas 3 horas de sono acumuladas. Acho que só vou tentar dormir e continuar procurando terapeutas pela manhã. Não sei se vou atualizar mais. Então, desculpem se alguém estava esperando mais. Edição extra. Isso vai ser a última coisa que eu vou postar. Dormi por um tempo e, quando acordei, minha amiga entrou em contato comigo e veio até aqui. Ela não estava nem um pouco brava comigo, só estava preocupada por eu não ter falado com ela. Pedi desculpas repetidamente a ela. Eu realmente não mereço a bondade dela, mas honestamente, depois de tudo hoje, foi algo bom. As pessoas que me mandaram mensagens preocupadas, obrigada. Acho que vou ficar bem. Ainda vou procurar terapia para lidar com meus problemas e garantir que nunca mais faça algo assim com alguém que eu ame. Provavelmente nunca mais vou postar nesta conta. Algumas pessoas me mandaram mensagens estranhas fingindo ser pessoas da minha vida. Então, se você vir alguém tentando fazer uma atualização sobre essa história, saiba que não sou eu. A única pessoa no meu círculo que realmente usa o Reddit é minha amiga que está aqui comigo agora. Mostrei isso a ela, e ela me garantiu que não vai postar nada sobre isso. Boa noite. Obrigada por assistir ao vídeo. Se você gosta de ouvir esse tipo de história, temos mais vindo por aí.